fármacos estruturalmente inespecíficos. Tá? Então, a gente só havia falado sobre isso. Então, ainda dentro do capítulo 3, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de efeitos farmacológicos de grupamentos específicos, ou seja, isso refere-se a fármacos que se ligam em receptores, tá? E como esses grupos se ligam em receptores? Como é que esses grupos promovem esse efeito no receptor? Tá? É isso que a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas classes químicas de grupos específicos. Então, ele vai ser dividido em itens, tá? Se não me engano, vai até o item G ou H, não me lembro agora. Então, a gente tem vários grupos aí para comentar, e provavelmente não vai dar para falar de todos eles hoje, né? A gente vai ter que terminar a próxima aula, provavelmente. Então, item A, efeitos gerais de grupamentos. Grupamentos químicos. A atividade biológica de fármacos estruturalmente específicos depende diretamente do seu tamanho, de sua forma e sua distribuição eletrônica, ou seja, você precisa ter átomos que tenham elétrons disponíveis, né, em determinadas regiões da molécula, para que esses pares de elétrons possam interagir com outra região do receptor. Ou ainda, você também precisa ter regiões em que você tem átomos com deficiência de elétrons, para que esses átomos possam interagir adequadamente com o receptor. Tá? Então, não é só o tamanho e a forma, mas a distribuição eletrônica também é importante, né? Se você tiver um fármaco, um grupo carregado negativamente, e na região do receptor em que ele vai acoplar, esse receptor também apresentar uma região carregada negativamente, eles não vão interagir, porque eles têm cargas idênticas, né? Então, essa distribuição eletrônica também é bastante importante. Embora a presença de um grupo específico não pressuponha necessariamente que a molécula terá determinada atividade biológica, visto que esta é a função da molécula como um todo, né? Então, eu não posso dizer que a atividade de um determinado fármaco, não importa qual, eu não posso dizer que a atividade desse fármaco é de responsabilidade de um grupo em específico. Eu não posso afirmar isso em hipótese alguma. A atividade de um fármaco, ela vai ser proporcionada pela molécula toda, né? Por todos os grupos presentes naquela molécula, pelo tamanho, pela forma, pela distribuição eletrônica, tá? Então, é o que ele fala aqui, ó. Visto que esta é função da molécula como um todo. Os grupos químicos presentes ou introduzidos num fármaco exercem dois tipos de efeitos. Eu acho que eu comentei rapidamente isso na aula passada. Efeitos estéricos e efeitos eletrônicos, sendo importantes por dois motivos. Então, espera um pouquinho. O que são efeitos eletrônicos? Foi o que eu falei agora há pouco. Presença de determinados pares de elétrons em alguns átomos que podem promover um tipo de interação com o receptor. Ou deficiência de elétron de alguns átomos que podem promover o recebimento de elétrons por parte do receptor. Então, estes são os efeitos eletrônicos. Tem a ver com densidade de elétrons, seja ela um delta mais ou um delta menos, né? Se o fármaco tiver um delta menos, o receptor vai ter que ter um delta mais para eles interagirem, e vice-versa, tá? E o que são esses efeitos estéricos? Efeitos estéricos são efeitos espaciais, que têm a ver com a estrutura tridimensional. Então, aqui, a gente tem que levar em consideração o seu tamanho e também a sua forma, mas principalmente o seu tamanho. São os efeitos estéricos, tá? Então, esses dois efeitos são importantes por dois motivos. Descendo aí, vai mudar de página. Primeiro, eles podem ser essenciais para a manifestação de determinada atividade biológica, em razão de sua reatividade química ou ainda de sua disposição no espaço. Lembrando, né, que eu já comentei sobre isso e vai aparecer de novo nesse capítulo, lembrando que enantiômeros, né, fármacos que são imóveis no espelho um do outro,
Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, eles só têm diferença na disposição espacial. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, um dos enantiômeros interage perfeitamente no receptor, enquanto o outro não. Então, aqui é um simples problema de disposição espacial, né? Sendo que o tamanho e a forma são iguais. Segundo motivo, eles podem modificar a intensidade de determinada ação biológica, em consequência de efeitos característicos que eles exercem. Tá? Então, tanto os efeitos estéricos como os eletrônicos são importantes. Quando a gente quer falar que os dois efeitos são importantes juntos, a gente simplesmente pode se referir dessa maneira, que não está escrita no livro, mas a gente pode dizer o seguinte: os efeitos estereoeletrônicos são importantes para explicar determinada atividade biológica. Tá? Então, é a mistura dos dois efeitos, estereoeletrônicos. Tá? E, realmente, quando eu estava fazendo lá uns compostos, na época do mestrado, doutorado, para eu conseguir explicar determinados mecanismos de reações, eu precisava usar os dois fatores. Se eu usasse só efeitos estéricos, eu explicava uma parte e uma outra parte do mecanismo ficava sem explicação. Se eu usasse apenas efeitos eletrônicos, eu explicava uma parte e a outra ficava sem explicação. Então, para eu conseguir explicar aquilo como um todo, eu precisava usar os dois conceitos, efeitos estéricos e efeitos eletrônicos. Então, na maioria das vezes, os dois se complementam, né? Você precisa entender um pouquinho de cada um deles para poder explicar como é que a coisa ocorre. Então, continuando. Para se ter atividade biológica máxima, porém, importa que a atividade esteja situada dentro de certa amplitude, né? Por um lado, grupos demasiadamente reativos que reagem facilmente com vários constituintes celulares, talvez impeçam que o fármaco atinja o local em que ele deve agir. Então, olha que interessante. A interação, né, a atração entre o fármaco e o receptor, ele tem que ter um mínimo, ele tem que ter um máximo, ele tem que ter um limiar, uma faixa ideal. O que ele está dizendo é o seguinte: se esse fármaco for muito reativo, acima daquilo que é desejado, ele acaba sendo tão reativo que ele vai acabar interagindo com outras células, com outros receptores, em outras regiões, em que não nos interessa, fazendo com que a interação naquele ponto em que ele deveria interagir seja diminuída, porque ele vai acabar se ligando em várias células, né? Por outro lado, grupos pouco reativos podem tornar desprezível a atividade biológica do fármaco matriz. Então, a atividade tem um intervalo ideal. Ele não pode ser nem muito fraco, de modo com que ele mal se ligue, mas ele também não pode ser muito reativo, de modo que ele se ligue em qualquer célula, em qualquer alvo, né? Isso também vai prejudicar a atividade. Portanto, a atividade biológica requer reatividade química ótima, né? Dentro de uma faixa ideal. Reatividade química ótima, ótima e, faltou um E aqui, e propriedades físico-químicas ótimas também. Tá? Então, tem uma faixa aí que limita essa atividade ótima. Segundo os critérios químico e biológico, na estrutura química dos fármacos, Ariens, né, o nome do pesquisador, distingue as partes ou grupos quimiofuncionais, aqueles que contribuem para a fixação do fármaco ao receptor, através de várias forças em jogo, que nós já conversamos sobre essas forças antes da P1, né? Forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, atração eletrostática, transferência de carga, né? Que é a superfície plana. Que mais? Interação de polo. Então, são várias forças diferentes. E aí eu já citei lá atrás também
que essas interações, elas têm intensidade diferente. Tem interações que são mais fracas e outras que são mais fortes, né? Então, aquelas que contribuem para a fixação do fármaco ao receptor através de várias forças em jogo. E as partes ou grupos biofuncionais que são os responsáveis pela atividade biológica. Então, o que ele está dizendo nesse parágrafo? A estrutura química do fármaco é importante, por quê? Uma parte da estrutura é importante apenas pela fixação, ou seja, o fármaco vai lá, gruda na célula. Essa seria a parte responsável, é o grupo quimiofuncional, para ele se ligar no receptor. Enquanto que uma outra parte do fármaco, que vai também interagir nesse mesmo receptor, ele chama de grupos ou parte biofuncionais. São esses que, ao se ligar, vão promover o efeito. Você concorda comigo que as duas coisas são importantes? Se o grupo primeiro ele precisa ligar direito, né? Para depois a parte biofuncional terminar essa ligação e promover o efeito. Você concorda que se não tiver a parte quimiofuncional, se ele não se ligar adequadamente, a parte biofuncional também não vai conseguir fazer o papel dela? Né? Então, ambas as partes são importantes. Uma é aquela que faz a ancoragem, né? A ligação, a fixação, e a outra é aquela que acaba, de fato, promovendo o efeito. Tá? Nos grupos biofuncionais, importa fazer distinção entre as partes essenciais e as partes acessórias, né? As primeiras, as partes essenciais, requerem alta especificidade estrutural, pois são aquelas que, como partes ativas, interagirão com os aceptores ou receptores. Reparem que apareceu uma palavra nova, né? Aceptores. A gente vai discutir isso no final desse capítulo só. É a mesma coisa, tá? Aceptor e receptor, no fundo, é a mesma coisa. Mas o autor do livro, ele cita uma pequena diferença entre os termos. Mas, para agora, não se preocupem. Chamar de aceptor e receptor é a mesma coisa. Então, essa parte essencial requer alta especificidade estrutural, pois são elas que são as partes ativas e interagirão com os receptores, acarretando a ação farmacológica. Então, ou seja, a parte essencial é aquela parte importante. A parte acessória é como se fosse o grupo farmacofórico e a cadeia lateral. A parte acessória, a gente até consegue ter pequenas modificações, porque ela não é essencial para aquela fixação com o receptor. É óbvio, portanto, que essas partes não poderão sofrer modificação em suas estruturas químicas, né? Que é o grupo farmacofórico. Se ele é essencial para aquela ação, você não pode removê-lo. As últimas são as partes acessórias, né? Lá da primeira parte do parágrafo. As últimas, as partes acessórias, vale dizer, não intervêm na complexação fármaco-receptor, de modo que é permissível grande variabilidade em suas estruturas químicas. Então, essa parte é uma parte do fármaco que está lá, mas ela não é essencial para a fixação do fármaco receptor. É o que a gente chama de cadeia lateral. Né? É aquela parte que pode ser modificada, que é o que gera um novo fármaco, um fármaco diferente. O grupo farmacofórico, ele é necessário para essa complexação e, consequentemente, para o efeito farmacológico. Né? Não só fixação, isso aí é um grupo biofuncional. Tá? Sem esse grupo não tem ação. É isso aí. Com isso a gente termina esse item A, né? Então o item A foi só uma explanação geral, né? Que ele chama de aspectos gerais dos grupamentos. Agora a gente vai começar a ver, no item B, características mais específicas dos grupos. Alguma pergunta aqui dentro do item A, que a gente acabou de passar? Mandini, quando você falou sobre alguns fármacos, eles têm uma reatividade demasiada e por isso eles podem interferir em outros alvos Alguns moleculares. grupos, Guilherme, não é o fármaco, é o grupo que está presente no Ah, fármaco. sim. Mas se o fármaco ele já for algo que não é específico para um receptor, por exemplo, propranolol, ele Beta. atinge os receptores betas em geral. Uhum. Ele O que tem tem? Não um entendi a sua efeito pergunta.
ele teria um efeito maior do que, sei lá, algum que fosse específico ou não? Peraí, você está comparando o que com o que? Eu não entendi. É, Você não, quer se, comparar o propranolol, que é um beta-bloqueador, um beta-bloqueador, é que no caso eu pensei no propanolol porque ele é um não seletivo, né? Um beta não seletivo. E certo? necessariamente, se fosse um agonista, ele teria um efeito melhor do que um fármaco específico para algum receptor? Quando você fala que o propranolol é não específico, ele é não específico dentro das variações do receptor beta, certo? Exato. Mas ele é. Então vamos falar assim: ele é específico para receptor beta, para os receptores beta, porém inespecíficos para os seus subtipos, certo? Sim, Aí você quer comparar com, por exemplo, um fármaco que fosse específico para beta 1, sei lá, ou para beta 2, é isso? exatamente. Isso tem mais a ver com o tamanho e com a forma. Em ambos os casos, seja o propranolol ou algum outro que seja, sei lá, beta 1 específico ou beta 2 específico, né? O propranolol também ele interage mais no beta 2, né? Apesar de não ser específico para beta 2. Em ambos os casos, esse exemplo que eu estou te dando, em nenhum deles vai ter esse efeito exacerbado, né? Os grupos devem ser semelhantes, se você for comparar o propranolol com algum outro que seja específico para algum um subtipo de beta. O que ele está falando aí é que se o grupo for demasiadamente reativo, aí ao contrário, ele não vai acabar ligando só naquele receptor que você quer, naquela célula. Ele vai acabar se ligando em vários receptores de várias células, inclusive aqueles que você não quer. Ou seja, é como se ele pudesse interagir, né, a grosso modo, no beta, no muscarínico, no alfa, no nicotínico. Você entendeu? Você vai pegar um fármaco que vai ligar em receptores adrenérgicos e colinérgicos, ó a bagunça, né? Então, é esse cuidado que tem que tomar com esse limiar de reatividade desses grupos químicos. Porque se ele for, aí você fala assim, eu vou fazer um fármaco tão reativo, que ele vai ter um tempo de ação extremamente longo lá com o receptor, né? É o raciocínio. Só que aí ele vai se ligar em um monte de receptor que você não quer que ele se ligue. Adiantou fazer um fármaco com grupos tão reativos assim? Não, né? Não serve para nada, né? Ele, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar, né? Entendi, Pandini, obrigado. Então, ali, era isso que ele estava se referindo. Não adianta ter um negócio que você acha extremamente reativo, porque ele vai começar a interagir com tudo. E aí a atividade dele vai ser menor do que se ele fosse menos reativo e se ligasse só ali onde ele deve se ligar. Né? Às vezes o excesso prejudica. É essa aí a mensagem que ele dá ali. Tá bom? Beleza, então, obrigado. Mais alguém? Não? Item B. Grupos ácidos e grupos básicos. Devido à sua polaridade, os grupos ácidos e básicos determinam as características físico-químicas dos fármacos em que estão presentes e, de fato, influem decisivamente nas suas atividades biológicas. Então, assim, grupos ácidos como, por exemplo, ácido sulfônico e ácido carboxílico, são ácidos orgânicos fortes, hein? Na verdade, desculpa, o ácido carboxílico é um ácido orgânico. O ácido sulfônico é um ácido inorgânico. Os dois grupos são ácidos fortes. Né? O ácido sulfônico mais do que o ácido carboxílico, porém, ambos são grupos ácidos fortes. Então, ele fala o seguinte: assim, grupos ácidos como ácido sulfônico e ácido carboxílico, por serem solubilizantes, são coadjuvantes no efeito biológico, ou podem anular esse efeito. Em geral, os ácidos sulfônicos, né, esse aqui que tem azul, por serem fortes e altamente ionizáveis, né, ele facilmente separa H+, SO3-. Então, por serem fortes e altamente ionizados ou ionizáveis e, consequentemente, não poderem atravessar as membranas celulares,
que, via de regra, são permeáveis apenas a moléculas não dissociadas, não sendo a íons. Então, lembrando, as barreiras geralmente são barreiras lipossolúveis. Então, elas facilitam a penetração de fármacos pouco polares ou apolares. E se você tem aí um grupo, né, na forma não ionizada, se você tem aí um grupo altamente polarizável, como o ácido sulfônico e o ácido carboxílico, eles facilmente se ionizam, né, transformam-se na sua forma ionizável ou ionizada, e, consequentemente, tem grande dificuldade em atravessar essas barreiras, né? Então, atravessar as membranas celulares, que, via de regra, são permeáveis a moléculas não dissociadas ou não ionizadas, não sendo a íons, são destituídos de ação biológica. Então, esses fármacos aqui, nessa forma, né, eles acabam se ionizando facilmente e eles são destituídos ou desprovidos de ação biológica. Excetuam-se certos tripanomicidas. Então, existem alguns fármacos que servem para o tratamento aí contra o tripanossoma, né? Fármacos aqui que eu desconheço a maioria desses nomes: vermelho tripano, azul tripano, afridol violeta e suramina. E outros quimioterápicos, como, por exemplo, o estibofeno. Tá? Então, ele diz que, na maioria das vezes, fármacos que são... Por enquanto, ele só falou dos ácidos, né? Depois ele deve falar alguma coisa dos básicos. Fármacos que são ácidos muito fortes não devem apresentar uma ação biológica, como é que eu posso dizer? Apreciável, né? Eles devem ter uma ação biológica fraca pelo fato de se ionizarem e não conseguir atravessar as barreiras, né? Com exceção de alguns tripanomicidas e um quimioterápico que ele cita aqui, que é o estibofeno. Continuando. Os derivados de ácidos carboxílicos, né? Ésteres, amidas. Aqui, eu não sei porque que ele colocou nitrilas, porque, na verdade, está no livro. As nitrilas não são derivados diretos dos ácidos carboxílicos. Talvez ele tenha colocado aí os ésteres e as amidas, sim. A gente já estudou isso ano passado, né? Lembra daquele capítulo? Ácidos carboxílicos e derivados? Ésteres, amidas, cloretos de ácido e anidridos? Esses sim. Os dois primeiros são derivados diretos. Eu acredito que ele possa ter colocado nitrila aqui, porque a nitrila, a gente viu essa reação, essa preparação de ácido carboxílico, quando ela sofre hidrólise ácida, a nitrila se transforma em ácido carboxílico, né? Então, talvez ele esteja chamando a nitrila de derivado, porque a nitrila pode ser convertida em ácido carboxílico, né, por hidrólise ácida. Porém, a nitrila não é considerada um derivado direto de ácido carboxílico, né, que nem os ésteres e as amidas. Os derivados de ácidos carboxílicos podem comportar-se de modo diferente do que o composto de origem. Então, apesar de ser semelhante, ele está dizendo que ésteres, amidas e nitrilas podem comportar-se diferente do ácido carboxílico. Por quê? Justamente porque os ésteres, amidas e nitrilas não têm esse hidrogênio ácido. Ésteres, amidas e nitrilas são compostos que não se ionizam, eles não têm grupo para serem ionizados, né? Por exemplo, os ésteres alquílicos, né? Éster que tem cadeia carbônica em vez de anel aromático. Os ésteres alquílicos do ácido paraminobenzoico, por exemplo, paraminobenzoato de etila ou de metila, que é vitamina para determinados micro-organismos, tem atividade anestésica local. Então, olha que interessante. O ácido benzoico é um ácido carboxílico, né? E esse ácido benzoico pode ser usado como vitamina para determinados micro-organismos. Ou seja, é ruim, né? Faria com que o micro-organismo pudesse se proliferar no nosso organismo. Agora, quando você transforma esse ácido paraminobenzoico, que é o PABA, né? É o famoso PABA, né? E a gente vai usar isso lá no final do ano para sintetizar a benzocaína. Então, isso que ele fala aqui, ó,
É uma reação que a gente vai fazer no laboratório, se Deus quiser, no segundo semestre, onde o PABA é convertido em benzocaína. Então, olha só que interessante. Na forma de ácido carboxílico, o PABA, ele é uma fonte de alimento, é uma vitamina para micro-organismos. E aí, você acha interessante você usar um fármaco que vai ser alimento para micro-organismos no seu organismo? Claro que não. Porém, se esse ácido benzoico for transformado nos seus ésteres alquílicos, em específico ao éster etílico, né, colocando um grupo CH2CH3, ele é transformado na benzocaína. E a benzocaína é um anestésico local. A gente já viu isso antes da P1. Então, olha que interessante. Grupos químicos semelhantes, né, não são iguais, ácido carboxílico e éster, têm em comum o grupo carboxila, né, carbonila da carboxila. Eles têm atividade completamente diferente. Enquanto o ácido é vitamina para micro-organismo, o éster é um anestésico local. Tá? Totalmente diferente. Muitas amidas, caracterizadas pela presença do grupo, está aqui, né? C-O, ligação simples NH, também presente em proteínas e peptídeos, manifestam atividade biológica. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes de continuar. Lá em bioquímica, com a Beth, vocês já começaram a estudar aminoácidos e proteínas? Sim, é a matéria que a gente está vendo agora. Vocês já começaram a aprender a formação de ligação peptídica entre dois aminoácidos? Sim. Sim. Como é que forma uma ligação peptídica? Não é o grupo amina de um aminoácido com o grupo ácido carboxílico do outro? Aí ele junta? Exatamente. Faz uma Aí vem ligação. o outro. Aí, por exemplo, o aminoácido 1, você usou o ácido carboxílico. O aminoácido 2, você usou o grupo amina. Fez a ligação peptídica. No aminoácido 2, não ficou o ácido carboxílico livre? Reage com o grupo amina do aminoácido 3, e assim por diante, né? Então, você vai juntando vários aminoácidos através de ligação peptídica e forma a proteína, não é isso? Então, olha só o que ele está falando. Muitas amidas, caracterizadas pelo grupo C-ONH, que é exatamente o grupo que se forma quando você faz a ligação peptídica. Também presente em proteínas e peptídeos, claro. Quando você tem um dipeptídeo, dois aminoácidos, você formou uma ligação peptídica entre eles. Quando você tem um tripeptídeo, três aminoácidos, você formou duas ligações peptídicas entre eles. E assim por diante. E quando você forma várias ligações peptídicas, você forma uma molécula grande, que é a proteína. Né? Então, o grupo amida, presente em proteínas e peptídeos, manifestam atividade biológica, embora, em geral, estruturalmente inespecífica e, portanto, curta, graças à capacidade de estabelecer ligações de hidrogênio com macromoléculas orgânicas. Então, vamos lá. Quem são essas macromoléculas orgânicas? São os receptores. Então, ele está dizendo que se um fármaco tiver um grupo amida, tá vendo esse hidrogênio aqui, ó? Esse hidrogênio, ele tem uma densidade de carga positiva alta, né? Porque ele está ligado ao nitrogênio. Lembrando que para a formação de ponte de hidrogênio, que é o que ele fala aqui, ó, graças à capacidade de estabelecer ligações de hidrogênio com as macromoléculas, para formar essa ponte de hidrogênio, esse hidrogênio ele tem que estar ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é exatamente o que a gente tem aqui. Né? Dessa forma, como é que esse fármaco que tem um grupo amida pode se ligar no receptor? Através da formação de uma ponte de hidrogênio entre esse hidrogênio aqui do fármaco com um outro flúor, oxigênio ou nitrogênio no receptor. A gente fala flúor, oxigênio e nitrogênio. Gente, esquece o flúor. O flúor praticamente não aparece nos receptores. Né? Os receptores geralmente têm natureza proteica, têm estrutura de peptídeo, de proteína. Então, o que a gente vai encontrar? Oxigênio e nitrogênio. A gente fala, né? Ponte de hidrogênio é flúor, oxigênio e nitrogênio. O flúor só faz uma ligação. Então, assim, o flúor a gente pode praticamente descartar. Essa ponte de hidrogênio é basicamente entre o H com o oxigênio e o nitrogênio do receptor. Assim, se explica a ação narcótica
de certas amidas, uretanas e substâncias cíclicas como barbitúricos e dantoínos. Então, ele está afirmando que a ação que causa narcose, né? Ação narcótica, quer ver quem tem ação narcótica? Todos os derivados de morfina. Né? Derivados de morfina têm essa ação narcótica. Essas substâncias, né, ação narcótica de alguns grupos amidas, uretanas e substâncias cíclicas como barbitúricos e dantoínas. Barbitúricos e dantoínas a gente vai ver no segundo semestre, tá? Todos esses compostos citados possuem hidrogênio capaz de formar ponte de hidrogênio com o seu alvo, né? Então, aqui, para todos esses casos, essa ação seria em decorrência da ponte de hidrogênio. Ponto. Continua. C. Contudo, o fármaco contiver número elevado de grupos peptídicos, né, várias ligações peptídicas, assim como ocorre nos polipeptídeos, a ação poderá ser estruturalmente específica. Olha que engraçado. Se for um peptídeo pequeno, ele diz que isso, em geral, é uma ação inespecífica, né? Sem receptor. Enquanto que, se for um polipeptídeo, né, várias ligações amídicas, a ação poderá ser específica e, portanto, mais prolongada, em virtude da interação múltipla, né, várias interações desse tipo, de tais grupos com grupos semelhantes existentes nas proteínas e ácidos nucleicos. Então, ele está dizendo que o receptor destes grupos amidas podem ser proteínas, que geralmente são, ou ainda, o receptor pode ser o nosso material genético, o material genético da nossa célula, né? O ácido nucleico da nossa célula é o DNA. Se fosse de um micro-organismo, pode ser o DNA ou RNA, depende. Se for vírus, geralmente é RNA. Se for bactéria, pode ter RNA, DNA. Né? E o que se dá com vários antibióticos polipeptídicos. Desculpa, o que se dá, né, o que acontece com vários antibióticos polipeptídicos. Então, esses antibióticos polipeptídicos, como, por exemplo, bacitracina, colistina, dactinomicina, polimixina, tirotricina, viomicina, né? São vários exemplos, que têm ações tem ações quimioterápicas diversas. Quimioterápico não é antineoplásico, hein? Está falando de ação quimioterápica, um agente químico, terapia com agente químico. E a suramina, que tem forte ação tripanomicida. Então, aqui ele está citando vários exemplos de fármacos que são polipeptídicos que podem interagir com a proteína, que seria o receptor, ou com o material genético, que geralmente é o material genético do micro-organismo. Tá? Então, aqui nesses casos, é o material genético da bactéria ou do tripanossoma. Tá? Pessoal, vai cair, não vai dar nem tempo de fazer pergunta agora. A gente volta no mesmo link e na volta, se alguém tiver pergunta, eu dou uma pausa para a gente tirar dúvida, tá? Eu vou parar a gravação, porque vai cair já já. Não vai dar tempo de fazer pergunta agora. A gente já retorna.
Pessoal, por acaso alguém reparou quantos alunos tinham aqui na chamada antes de cair? Eu esqueci de ver. Acho que tinha 33. Tá, obrigado. Então, daqui a pouco deve estar entrando aí quem está faltando. Mais um minuto, tá? A gente já continua. Então, vamos lá? Começar a gravar. Antes de eu continuar, eu só vou pôr aqui na tela, né? A gente terminou aqui esse parágrafo. Alguma pergunta antes de eu seguir aí? Nenhuma? Então, eu vou descer. Né? Último parágrafo aqui da página 48. Tal como sucede com os ácidos sulfônicos, e pela mesma razão, as bases fortes também apresentam atividade biológica reduzida. Entretanto, em aminas quaternárias ionizadas e nas aminas primárias, secundárias e terciárias protonizadas, os grupos básicos, que são positivamente carregados, desempenham a função de ligar-se eletrostaticamente a grupos negativamente carregados de receptores. E, por isso, são essenciais à atividade farmacológica. Eu vou tentar achar aqui rapidinho o que eu coloquei para vocês no final do primeiro bimestre, lá no material didático. Quer ver? Vocês vão lembrar disso. Então, o que ele está falando aí nesse último parágrafo é isso aqui, ó. Tá abrindo já, tá? Pronto. Vê se mudou aí a página e aparece aí para vocês a procaína. Apareceu aí?
Sim? Sim. Então tá. Então, olha só. Tá vendo esse nitrogênio aqui? Esse nitrogênio, originalmente, ele tem 3 ligações, né? Acho que dá para ver que esse H que eu coloquei, a carga positiva, está feito a caneta, né? Que função orgânica é essa aqui, ó? Que tem um nitrogênio ligado a grupos carbônicos. Que função orgânica é essa? É a mina. É uma amina. Nesse caso aí em específico, né? Esquece a carga positiva. Ela é uma amina de que tipo? Terciária. Terciária. Né? Tem 3 ligações com grupos carbônicos. De qualquer forma, né, Guilherme? O nitrogênio, ele sempre faz 3 ligações, não é isso? Então, essa amina pode ser primária, secundária ou terciária, né? O que muda é a quantidade de ligações com grupos carbônicos que ela faz. Mas, de qualquer forma, é uma amina. Então, o que ele diz aqui no texto, ó, aminas quaternárias ionizadas. Bom, aí já nem é o nome correto. Aí eu já vou dizer qual é o nome correto desse grupo, né? Aminas primárias, secundárias e terciárias protonizadas, os grupos básicos que são positivamente carregados vão se ligar no receptor. Então, ele está falando isso aqui, ó. O nitrogênio, né, se vocês se lembram bem, faz 3 ligações. É o normal do nitrogênio. E ele tem ali um par de elétrons que ele não utiliza, né? Só que ele pode vir a utilizar esse par de elétrons. Ele pode vir a fazer uma 4ª ligação. Então, repara bem aqui, ó. Aqui, se esse nitrogênio só tivesse 3 ligações, ele teria um par de elétrons. E elétron tem carga negativa. E nessa região do receptor que ele tem que interagir, esse receptor também tem carga negativa. Você acha que aconteceria a ligação desse nitrogênio com o receptor? De maneira alguma, né? Cargas semelhantes tendem a se repelir e não a se aproximar. Então, o nitrogênio é um elemento importantíssimo na fixação com receptores em regiões de carga negativa. É fundamental que você tenha nitrogênio na molécula para que esse nitrogênio possa formar uma 4ª ligação. Quando ele faz a 4ª ligação, ele torna-se carregado positivamente, né? Todo nitrogênio que tiver 4 ligações vai ter uma carga positiva, e dessa forma ele pode se ligar a regiões, né, a centros negativos do receptor. Se esse nitrogênio não fizer a 4ª ligação, em vez de ligar, ele vai ter repulsão, né? Ele vai se afastar do receptor. Então, o que ele fala aqui, ó, é o seguinte, deixa eu voltar lá para a apostila. Aminas primárias, secundárias e terciárias protonizadas. O que é isso? Acrescenta um H+. Aí a amina primária vai ficar com carga positiva, vai ficar NH3+. A amina secundária também vai ficar NH2, 2 radicais orgânicos, carga positiva. E a amina terciária é como essa que você acabou de ver. Acrescenta um hidrogênio, ele fica com carga positiva. Esse termo aqui eu falei que está errado pelo seguinte: aminas quaternárias ionizadas. Aí não é uma amina quaternária ionizada. Aí o nome certo é um quaternário de amônio, né? É quando o nitrogênio está ligado a 4 cadeias carbônicas. Aí não é amina ionizada. É um quaternário de amônio ou um sal quaternário de amônio. Bom, o nome muda, mas o princípio químico é o mesmo. O princípio químico gera uma carga positiva no nitrogênio que pode interagir com a carga negativa do receptor. Tá? Então, independente do nome, é o mesmo princípio. Só um pouquinho, Guilherme, já te chamo. E aí, que é o que acho que vai... Deixa eu ver se é nesse parágrafo que fala aqui. Não é que fala, eu acho que é mais para frente. Então, eu não vou contar antes da hora o que eu ia falar agora. Ah, não, tá aqui sim. Ó. É isso aqui, ó. É isso aqui. O que eu ia terminar de comentar, antes de passar para o Guilherme perguntar, é o seguinte. Vocês lembram do primeiro ano? A nossa última aula de laboratório sobre alcaloides? Última não foi a última. A última foi metilxantinas, desculpa.
Foi uma das aulas do segundo semestre. Lembram dessa aula de alcaloides? Pedi para vocês fazerem uma pesquisa explicando a diferença de alcaloides verdadeiros, pseudoalcaloides, protoalcaloides. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu pedi essa pesquisa. O que todos os alcaloides têm em comum? O nitrogênio. Todos eles têm. Sendo verdadeiros, pseudo ou proto. Eu não sei se eu comentei isso com vocês lá no primeiro ano. Talvez não. Pessoal, todo alcaloide, todos os alcaloides, eles vão apresentar uma atividade biológica no nosso organismo extremamente forte. Em doses pequenas, eles têm uma atividade extremamente potente. Sendo ela terapêutica ou tóxica, né? Se você usar uma quantidade pequena de estricnina, você vai morrer. É um alcaloide. Sabe esses medicamentos que começaram, né? Ainda tem o risco de faltar os fármacos utilizados para intubação? São os curarizantes, que a gente chama. São alcaloides. Cafeína é um pseudoalcaloide. Escopolamina é um alcaloide. Cocaína é um alcaloide potentíssimo. Então, todos os alcaloides têm uma ação biológica extremamente potente, seja terapêutica ou tóxica. E por que todo alcaloide tem essa ação extremamente potente? Porque todo alcaloide tem nitrogênio. Quando ele tem 4 ligações, ele tem aquela carga positiva e ele interage de maneira forte, né? A atração eletrostática, com regiões carregadas negativamente dos receptores. E essa interação é a mais forte que tem. Então, por isso que todo alcaloide tem que ser utilizado com muita cautela, com muito cuidado. E, geralmente, fármacos alcaloídicos são usados em doses baixas, devido à sua grande potência. Tá? Daqui a pouco eu termino aquele parágrafo. Deixa eu ver o que o Guilherme queria perguntar, eu já volto lá. Eu só queria perguntar mesmo, quaternário de amônio, com O no final? Quando esse nitrogênio, Guilherme, está ligado a 4 grupos carbônicos, então vamos lá. Um grupo carbônico pegou mais um H+, ficou positivo, sal de amina primária. Ou amina primária ionizada. Se for uma amina secundária e pegar mais um H+, sal de amina secundária. Se for uma amina terciária e pegar um H+, sal de amina terciária. Qual é a quarta possibilidade? Se esse nitrogênio da amina terciária sofrer uma reação de alquilação e você acrescentar uma quarta cadeia carbônica, aí não é sal de amina, é sal de amônio quaternário. Né? Inclusive, se você pegar lá na química inorgânica, NH4, por exemplo, NH4 mais OH-, ou NH4 mais Cl-, é hidróxido de amônio, ou cloreto de amônio, não é amônia. Amônia é NH3. Né? Então, é um sal quaternário de amônio, com O no final, não amônia, nem amina, é amônio. Tá? Beleza, entendi. Só isso? Era só isso mesmo. Tá. Mais alguém? Então, vamos só finalizar aquele último parágrafo ali, né, onde eu estava, antes de passar para o próximo. Então, ele fala o seguinte, o nitrogênio básico dos alcaloides, né, ele tem o par de elétrons, então ele é uma base orgânica, é também fundamental a afinidade destes por enzimas sobre os quais atuam. Né? Quanto ao grupo hidrazino é NH2 ligado em NH2. Ele não só confere basicidade às hidrazinas, como também tem capacidade para interagir com grupos carbonílicos, né, de aldeídos e cetonas, atribuindo-se a estes dois fatores na sua ação biológica. Então, pode ser o efeito de ficar com carga positiva e interagir com o receptor, que é a atração eletrostática, como ele também pode fazer reação com o grupo carbonila, né? Delta menos do par de elétrons do nitrogênio, delta mais do carbono da carbonila. Inclusive, essa reação de derivados de hidrazina
com grupos carbonílicos, a gente viu em química orgânica o ano passado. Lá no capítulo de aldeídos e cetonas, nas reações de aldeídos e cetonas, era a reação número 3 ou 4. Reação de aldeídos e cetonas com derivados do amoníaco. Tá? É exatamente isso aqui que ele explica. Então, olha que interessante. O nitrogênio tem esse papel de ficar com carga positiva e reagir com receptores nas suas regiões negativas. Mas esse nitrogênio de grupo hidrazínico pode usar o seu par de elétrons para reagir com o carbono carbonílico de aldeídos e cetonas que tem densidade de carga positiva. Ou seja, são papéis completamente opostos. Ele pode ter a carga positiva para interagir com uma região negativa. Ou ele pode usar o par de elétrons dele, que tem densidade negativa, para interagir com o grupo carbonílico do fármaco, que tem densidade positiva. Então, ele tem essa dualidade, né? O nitrogênio. Tá? Alguma pergunta aí sobre o nitrogênio, nessa versatilidade do nitrogênio? Tudo certo? Maravilha. Tudo certo. Item C, grupos acilantes. Esse aqui é bem legal, que é a explicação dos antibióticos da classe das penicilinas. Tá? É um exemplo. Um outro exemplo que vai aparecer aí, também de grupos acilantes, é o que acontece quando você usa um inseticida organofosforado. Tá? Então, esses exemplos aqui são bem legais. Então, o que é grupo acilante? Vocês lembram do ano passado? O que é grupo acila? Quem lembra a estrutura química do grupo acila? Vocês não lembram? Seria um carbono, um grupo R e um duplo O, professor? Isso, muito bem. A gente até falou de reação de acilação esse ano de novo, né? Lá nas reações de metabolismo, certo? Certo. Vocês estão lembrando disso? Lembram? Sim, sim. Acilação, reação de fase 2. Então, o grupo acila é R, né? Cadeia carbônica, C dupla O. Tá? Então, o que é uma reação de acilação? É quando você vai inserir o grupo acila, né? Então, a gente estava falando das reações do fármaco. No metabolismo, o fármaco será acilado. Você vai introduzir um grupo acila no fármaco. E aqui? Aqui é o seguinte. Esse grupo acila do fármaco vai reagir com alguma enzima e vai inibir essa enzima. Então, a explicação é como os grupos acilantes presentes em fármacos promovem sua ação. Tá? Então, ele fala assim, ó, a atividade biológica dos grupos acila presentes em ésteres, amidas e anidridos. Vou fazer uma pausa. A gente discutiu isso aqui no ano passado. Qual desses três é o mais reativo? Qual desses três tem o grupo acila mais reativo? Ésteres, amidas ou anidridos? Qual tem a melhor reatividade? Desses três, anidridos. Acima dos anidridos, só os cloretos de ácido, né? Depois dos anidridos, na sequência, são os ésteres e os menos reativos são as amidas. Porém, todos eles são capazes de promover a acilação, né? Então, a atividade biológica dos grupos acila, presente em ésteres, amidas e anidridos, deve-se às reações de acilação que eles participam. Então, eles é que fazem a acilação da enzima. Por exemplo, os inseticidas organofosforados. Já ouviram falar, né? Inseticidas organofosforados. Por exemplo, quando você tem um inseticida que quer matar um inseto aí na tua casa, uma barata, sei lá. Né? Inibem a enzima acetilcolinesterase, mediante fosforilação irreversível da hidroxila da serina. Já vamos voltar a falar sobre isso. Acetilcolinesterase, vocês já viram com o Valber, né? O que essa enzima faz ou não? Ah, a gente já viu, só que eu acho que só foi bem breve. Então, vamos lá. O seu organismo produz noradrenalina e acetilcolina, não produz? E tem que ter um equilíbrio dos dois, né? Sim. Sistema colinérgico e sistema adrenérgico.
O que que a enzima acetilcolinesterase faz? Degradar a acetilcolina? Degrada acetilcolina, para controlar os níveis de acetilcolina, certo? Teu corpo produziu muito acetilcolina, então ele vai lá e degrada, diminui o nível, certo? Então, ele regula o nível de acetilcolina. E isso faz parte do nosso mecanismo fisiológico, né? Faz parte. A barata, né? Vamos pegar o inseto aí, a barata. Ela também tem uma enzima acetilcolinesterase. O que que o inseticida faz? O inseticida se liga de maneira forte, né? É o oxigênio presente no aminoácido serina, que faz parte da composição da acetilcolinesterase. Vou repetir. Acetilcolinesterase é uma enzima formada, né, entre outros, por um aminoácido chamado serina. E esse aminoácido tem um grupo hidroxila, um grupo OH. Esse grupo OH do aminoácido serina se liga de maneira forte e irreversível com o fósforo. Que fósforo? Do inseticida. Por isso que tem o nome inseticida organofosforado. Ele tem grupos carbônicos e ele tem fósforo. Além do fósforo, ele tem oxigênios ligados a esse fósforo. E, talvez vocês não saibam, o oxigênio, ele forma uma ligação muito forte com o fósforo. A gente diz que o oxigênio é um grupo oxifírico. Tá? Ele tem afinidade grande pelo fósforo. Então, imagina só. Se o inseticida forma uma ligação forte, covalente, reversível com a enzima, você concorda que você inutilizou a enzima? Você bloqueou a enzima? Sim. Se a enzima está bloqueada, o que vai acontecer com os níveis de acetilcolina? Vão aumentar. Vão aumentar. E aí a barata morre por um efeito de hiperestimulação colinérgica. E isso afeta lá a cadeia respiratória. Inclusive, né, eu não sei se vocês já fizeram isso, né, nem sei se hoje em dia ainda o pessoal compra inseticida para matar barata, né? Mas se você pulverizar inseticida ali em cima da barata, se você já fez isso, talvez você tenha observado. Antes dela morrer, ela não fica lá estrebuchando, mexendo as perninhas rápido assim? Ou seja, é o efeito da hiperestimulação colinérgica que acontece. Isso afeta o mecanismo respiratório dela e dali a alguns segundos ela morre porque ela para de respirar. Claro, no começo ela se movimenta rápido, né? Vai passando o tempo, ela vai praticamente parando de se mexer. Aí, às vezes, você bate assim na barata, ela se mexe de novo, mas daqui a pouco ela para. É por conta desse mecanismo. E aí eu te pergunto, né? Você também tem essa enzima, acetilcolinesterase. Se eu trancasse você num quarto pequeno, fechado, sem janela, e colocasse uma dose muito grande de inseticida organofosforado, né? Vamos fazer aí proporcionalmente. A mesma dose que eu usei para matar a barata, levando-se em consideração o seu peso. Se eu colocasse uma dose muito grande de inseticida organofosforado com você preso dentro de um quarto, você morreria? Acho que sim, professor, com certeza. Sim, morreria. Pelo mesmo mecanismo bioquímico que a barata morre, Ricardo? Sim, né? Sim. Você morreria pelo mesmo mecanismo bioquímico que a barata morre. Tá? Não precisa nem de tanto. Se você inalar um pouco de inseticida organofosforado, você vai ficar tossindo, você vai passar mal. Não precisa ser muito, basta ser um pouco. Tá? Você morreria pelo mesmo mecanismo da barata. Por fosforilação, né? Porque é o fósforo irreversível da hidroxila da serina, que é o centro ativo, é a parte mais importante da enzima, da acetilcolinesterase. Tá? Ou seja, foi uma reação de acilação. Tem mais uma ali, que é o do antibiótico, né? Acho que eu vou parar aqui no final do item C depois. Outro exemplo, a penicilina. A penicilina, graças à tensão estérica, a tensão de Bayer, do anel beta-lactâmico, tem propriedades acilantes. Vocês já ouviram falar do anel beta-lactâmico, dos antibióticos da classe das penicilinas? Já ouviram falar?
É o que caracteriza, né, essas moléculas em questão. Exatamente. É o que dá a característica química das penicilinas. Se bem que as cefalosporinas também têm esse anel beta-lactâmico, tá? A diferença é que nas penicilinas, esse anel beta-lactâmico é um anel quadrado que tem um grupo amida. E associado a esse anel quadrangular tem um anel pentagonal. Essas são as penicilinas. As cefalosporinas têm o mesmo anel quadrado, né, quadrangular, com o grupo amida, só que acoplado a ele, eles têm um anel hexagonal. Então, é uma diferença bem sutil entre penicilinas e cefalosporinas. Não importa, porque quem é o responsável pela ação biológica, tanto das penicilinas quanto das cefalosporinas, é esse anel beta-lactâmico. Então, o que é a mesma tensão de Bayer? É um anel quadrado. O ângulo de ligação entre os carbonos está extremamente tensionado. Então, esse anel pode se romper, pode reagir com facilidade, devido à tensão de Bayer. Tá? Então, vamos voltar. A penicilina, graças à tensão estérica, a tensão de Bayer, do anel beta-lactâmico, tem propriedades acilantes. Ou seja, ela tem um grupo amida, né? Aqui no inseticida organofosforado é um fosfoéster, é semelhante a um éster. Se bem que eu acho que o organofosforado tem éster também. Tem o éster e tem o fósforo do lado do éster. É verdade, ele tem o fósforo e tem o éster. Já na penicilina, esse anel beta-lactâmico tem um grupo amida cíclico, né? Num anel quadrangular. Então, esse grupo amida da penicilina, do anel beta-lactâmico, é capaz de promover a acilação da enzima. Que enzima? Já vamos chegar lá. Efetivamente, em razão de sua semelhança com o grupo terminal D-alanil-D-alanina do precursor da mureína, camada interna da parede bacteriana. A penicilina inativa por acilação a enzima transpeptidase. Enzima que catalisa a reação de transpeptidação, que é a última etapa, né, da ligação cruzada na biossíntese da parede celular da bactéria. Então, vamos resumir isso. Se a bactéria tiver a sua parede celular destruída, a bactéria morre. Se a bactéria não replicar a sua parede celular, ela não gera uma bactéria nova. E aí existe uma proteína, né, chamada mureína, né, que é essencial para a produção da parede celular bacteriana, essa camada interna da parede bacteriana. E ela é produzida, né, a partir de uma enzima chamada transpeptidase. O que o antibiótico faz? O antibiótico acila, ele se liga de maneira irreversível nessa enzima transpeptidase, que é responsável pela síntese da parede bacteriana. Se você inibir uma enzima, ela não vai replicar as reações para produzir a parede, a bactéria não gera uma célula nova, e aí o organismo acaba dando conta de acabar com aquelas bactérias que já estão lá, que não vão conseguir se replicar. Acabou o problema da infecção. Tá? Então, é por uma ligação forte, covalente, entre o grupo acila, né, o grupo amida, existente no anel beta-lactâmico, com a enzima que é responsável pela replicação da parede. Né, enzima que catalisa a reação de transpeptidação, né, troca de um peptídeo por outro, que é a última etapa na biossíntese da parede bactéria. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, vocês tiveram um micro no primeiro ano, é isso? Foi? Foi sim. Foi? Lá em micro, no primeiro ano, vocês chegaram a ouvir que as bactérias, né, que são destruídas pelo anel beta-lactâmico, que elas possuem uma enzima, que elas desenvolveram uma enzima chamada beta-lactamase? Chegaram a ver isso? Acho que a professora tinha comentado, assim, não era muito aprofundado, mas... Mas também não é difícil. O que uma enzima chamada beta-lactamase faz? Provavelmente desfazer um anel beta-lactâmico, alguma coisa assim. O próprio nome fala. É uma enzima responsável por quebrar, por clivar o anel beta-lactâmico. E a gente falou agora há pouco que a atividade biológica dessas penicilinas, ela é decorrente do anel beta-lactâmico, não é isso? Que é um anel
que tem tensão, que se rompe facilmente e acila a transpeptidase. Então, o que é a beta-lactamase? É uma enzima que as bactérias desenvolveram. É a resistência bacteriana. Elas desenvolveram uma enzima para se proteger do antibiótico. Certo? Ou seja, a enzima vai lá e quebra a estrutura química do antibiótico. Se o antibiótico foi degradado, ele vai conseguir se ligar na transpeptidase? Não. Aí a bactéria continua fazendo seu ciclo de vida normalmente. Né? Então, isso é o que a gente chama de resistência bacteriana. A bactéria vai sofrendo lá a mutação e desenvolveu essa enzima. Certamente vocês já devem ter ouvido falar no antibiótico, que é a mistura de amoxicilina, que é uma penicilina, junto com clavulanato de potássio. Vocês já ouviram falar, né? Já sim. Então, se você vai tomar amoxicilina... Eu, por exemplo, há anos que eu já não posso tomar amoxicilina. É a mesma coisa que tomar água. Eu já tomei tanto antibiótico que as bactérias criaram resistência. Então, qual é a jogada da amoxicilina associada ao clavulanato de potássio? Alguém já contou isso para vocês? Eu não tenho aqui, mas se vocês quiserem pesquisar depois, vocês vão observar que a estrutura química do clavulanato de potássio, que é derivado do ácido clavulânico, né? Então, não importa se ele está na forma ácido ou na forma de sal, ela tem um anel beta-lactâmico. Tá? Ela é um anel beta-lactâmico com uma estrutura semelhante à amoxicilina. Ou seja, você vai enganar o micro-organismo. Quando você dá amoxicilina mais o clavulanato, por algum motivo eles descobriram, né? Porque também se não fosse assim não ia adiantar nada, a beta-lactamase da bactéria tem afinidade maior pelo clavulanato do que pela amoxicilina. Então, o que a beta-lactamase faz? Destrói o anel beta-lactâmico do clavulanato. E aí o anel beta-lactâmico da amoxicilina fica intacta. E aí a amoxicilina consegue destruir a bactéria, inibindo a enzima transpeptidase. Ou seja, a gente está enganando a bactéria. A gente está dando um outro substrato para ela, e aí o antibiótico fica intacto. É claro que se fosse o contrário, não daria certo, né? Se a beta-lactamase tivesse afinidade maior pelo antibiótico do que pelo ácido clavulânico, ou pelo clavulanato de potássio, não funcionaria, né? Outra coisa importante, eles testaram o clavulanato de potássio, ou ácido clavulânico, individualmente, né? Sem amoxicilina. E eles observaram que a atividade antibiótica do clavulanato sozinho é muito pequena. Então, ele sozinho não serve como antibiótico. Então, ele tem que ser associado com a amoxicilina. Ele é destruído, a amoxicilina fica intacta e acaba com o antibiótico. Tá? Então, isso já não tem mais a ver com a reação de acilação, né? A reação de acilação é do grupo amida com a enzima que replica a parede. Eu só queria contar o final da história para vocês entenderem aí o funcionamento desse antibiótico. Tá? Guilherme, tu queria perguntar alguma coisa? Não, eu só queria confirmar se o senhor sabia qual que era o motivo de preferir um por outro. Isso aí, os caras têm que testar, né? Os pesquisadores testaram. Por que a enzima tem mais afinidade de um do que por outro? Não sei. Né? Afinal, a beta-lactamase vai se ligar ao anel beta-lactâmico, seja do clavulanato ou da amoxicilina. Por que o anel beta-lactâmico do clavulanato gera maior afinidade com a beta-lactamase do que da amoxicilina? Não sei, se eu tivesse que dar um chute, será que a reatividade desse anel beta-lactâmico é maior devido ao grupo que tem ligado a ele, em comparação com o grupo que tem ligado na penicilina, né, no grupo associado? Não sei, é só um chute. Observando assim, tem uma diferença crucial, né? No caso, eu acho que o clavulanato tem um oxigênio e a amoxicilina tem um sulfuro conectado nos anéis. Eu não estou com as estruturas aqui, Guilherme. Eu precisaria dar uma olhada nas estruturas. Assim, eu acredito que seja pela diferença dos grupos químicos que você tem ligado no clavulanato e na amoxicilina. Eu acredito que seja por isso que tem uma reatividade maior. Mas eu precisaria dar uma olhada nas duas estruturas lado a lado. E eu tinha isso desenhado em algum lugar nas minhas coisas, mas eu nunca mais achei. Eu acho que eu devo ter deletado, eu nunca mais achei onde é que estão essas estruturas. Eu tinha, né, amoxicilina e clavulanato. Mas aí eu preciso procurar com calma, eu acho que eu nem tenho mais isso.
É bem provável que deve ser isso mesmo. Eu não vejo alguma razão muito diferente dessa para que isso aconteça, né? Se ele se liga melhor é porque tem uma afinidade química melhor ali, né? Não vejo outra explicação. Mas não vi isso escrito em lugar nenhum. Isso é o meu bom senso, né? Então, não li isso em lugar nenhum, tá? Beleza. E vamos parar aqui, né? Estamos no item C, é isso? Tá, já estamos aqui quase no final da página 49, tá bom. Tá bom, aí na aula que vem a gente continua. Grupos de hidroxila tem bastante coisa para falar, então não ia dar tempo de falar tudo que eu quero agora. Tá? Grupo de hidroxila vai falar de ponte de hidrogênio, tá? Então a gente continua aqui na página 49 na próxima aula. Antes da gente encerrar, deixa eu mostrar rapidinho a aula prática que eu falei para vocês. Então, não é amanhã, tá? Não é a aula prática de amanhã, nem da próxima quarta, dia 5. Essa prática 2 é a aula que vocês vão ter nos dias 12 e 19 de maio. Turma A, dia 12, turma B, 19. Então, a prática é simples. Isolamento do princípio ativo de fármacos analgésicos. Então, você vai receber 3 comprimidos e a gente vai ter que fazer um processo químico de purificação, que a gente vai fazer uma mini coluna cromatográfica, e a gente vai separar os princípios ativos dos recipientes, que fazem parte da formulação. Tá? Então, eu sei que eu pedi a pesquisa por uma data antes da aula prática. Por quê? Porque não é relatório. Então, o que eu pedi na pesquisa lá do material didático? Pedi para vocês pesquisarem a parte farmacológica, efeitos colaterais, farmacocinética do paracetamol, né, que é a mesma coisa que acetaminofeno, e do ibuprofeno. Tá? Então, a pesquisa está baseada nesses 2 fármacos, uma vez que, antes da P1, vocês já fizeram uma pesquisa sobre o ácido acetilsalicílico. Portanto, quem não vai na aula prática, você pode ler o roteiro todo, que não tem nada a ver com o que eu pedi na pesquisa. O que a gente vai fazer na aula prática é um processo físico e químico, físico-químico, separação do componente ativo, ponto. Só isso. Vamos isolar o princípio ativo do resto do fármaco. É um processo de purificação. Né? A pesquisa, eu estou pedindo aspectos farmacológicos, terapêuticos, efeitos colaterais, toxicologia, coisa do tipo. Tá? Então, vocês podem ir fazendo a pesquisa, porque a pesquisa independe do que vai ser feito na aula prática. Tá? Se não me engano, eu pedi a pesquisa para dia 10, né? De maio, e a primeira turma que vai para essa aula prática é dia 12, né? Ou seja, vai depois que a pesquisa vai ser entregue. Então, ir na aula prática não vai ajudar em nada nessa pesquisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar. Amanhã eu vejo turma a turma B tem aula com a Bárbara, né? E na semana seguinte a gente inverte. Aí, às quartas-feiras vai ser sempre assim, a aula se repete na semana seguinte, e na próxima terça a gente continua ali no finalzinho da página 49 para finalizar, não. Talvez dê para finalizar esse capítulo na próxima terça, não tenho certeza, tá? O ritmo, não vou acelerar nem nada, a gente vai seguir conforme for possível, tá bom? Isso, amanhã, Gabriela, é a finalização, né, a parte 2 da síntese do AS. É o mesmo roteiro, a prática 1, tá? Então, a gente vai finalizar amanhã aquilo que a gente começou amanhã a gente finaliza uma aula que a gente começou há quase 2 meses, né? Então, é isso aí. Tá? A prática 2 é só em maio. Gente, vai cair a conexão em menos de 1 minuto. Mais alguém quer perguntar? Se precisar, eu volto. Se não tiver mais nenhuma pergunta, já vou me despedindo de vocês. Tudo certo? Então tá bom. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. E amanhã eu vejo alguns de vocês. Os demais, boa semana, até terça. Alô, tá? Professor, boa noite. Boa noite a prof. todos. Valeu. Vai cair já já, tá? A gente vai estar se despedindo, vai cair. Tchau, gente. Um abraço.